Nós vamos dar início às comemorações do Dia Nacional das Minhas Torres aqui em Sobral de Montagraço. Quero agradecer a todos a vossa presença. Para nós, obviamente, extremamente importante que aqui estejam connosco nesta noite de comemoração de um efeméride tão importante. Vamos dar início às comemorações com a homenagem ao esforço do povo e depois, seguidamente, passaremos para o auditório onde continuaremos as comemorações. Muito obrigado. Por favor. Das comemorações do Dia Nacional das Minhas Torres, vão ser lidos 3 textos e eu vou começar por ler o primeiro, que é um texto contracapa do romance Vencer ou Morrer. Trata-se de um romance baseado em acontecimentos históricos, mas não é propriamente história. 1807. Peça a peça, como um jogo de dominó, as nações da Europa caem aos pés de Napoleão. Portugal encontra-se em situação difícil. Parece encurralado entre as ambições imperiais da França e a velha aliança com a Inglaterra. Mas à medida que se adensam as nuvens da invasão francesa, nos corredores do poder em Lisboa e em Londres, põem-se em marcha os planos de uma solução nunca antes tentada. A retirada da corte para o Brasil e a recepção pacífica dos invasores. O que os franceses não sabem é que esta aparente passividade mais não é que um engodo. Assegurado o apoio político e militar dos ingleses, a nação levanta-se em armas num movimento de exaltação patriótica jamais visto, deixando para trás tudo o que tem. Os populares juntam-se aos exércitos e correm a escorraçar o inimigo. Porque nesse tempo das invasões francesas, o que estava em causa era conservar a independência e o lema de todos era vencer ou morrer. Este momento extraordinário da história de Portugal, em que terão sucumbido mais de 250 mil almas, é-nos contado por Francisco Sodré, coronel de milícias do Exército Português, como agente do governo português no quartel-general do Wellington, traça com cor, ritmo e vivacidade o panorama da sociedade portuguesa da época, em episódios de guerra e paz, em que a sua vida pessoal se cruza com os acontecimentos que marcaram a entrada no Portugal contemporâneo.
As linhas de Torres Vedras foram um sistema militar defensivo, erguido a norte de Lisboa entre 1809 e 1810. No mais profundo secretismo, o futuro Duque de Wellington traçou uma estratégia de defesa que consistiu em fortificar pontos colocados no topo das colinas para controlar os caminhos de acesso à capital de Portugal, reforçando os obstáculos naturais do terreno. Este sistema, constituído por 3 linhas defensivas, estendia-se entre o Oceano Atlântico e o Rio Tejo por mais de 85 km. Quando concluído, contava com 152 obras militares, armadas com 600 peças de artilharia e defendidas por cerca de 140 mil homens, tornando-se no sistema de defesa mais eficaz, mas também o mais barato da história militar. Frente a elas, decorreram em outubro de 1810 os combates de Sobral a 12, 2 Portos a 13 e de Saramena a 14. Estes confrontos decisivos entre as tropas francesas e o exército anglo-luso foram também os mais curtos e menos sangrentos desde que o exército napoleónico invadiu Portugal. Depois deles, as tropas de Napoleão perderam o ímpeto atacante, reconhecendo a intransferibilidade das linhas de Torres Vedras, enquanto aguardavam reabastecimentos e reforços que não apareceram, graças à ação de guerrilha portuguesa. A 15 de novembro de 1810, o Marechal Massena ordena a retirada das tropas francesas, tendo início a derrota de Napoleão Bonaparte, concretizada a 18 de junho de 1815 na Batalha de Waterloo. Napoleão passou os últimos 6 anos de sua vida confinado à ilha de Santa Helena e a Europa encetou um novo ciclo da história. Então, por uma pátria, da autoria de Mário da Silva Ferreira, que constituía a apoteose final da revista Sobral por um óculo de 1946. Já nesse tempo, o Sobral falava das invasões. 1810. A França de Napoleão, em sonho muito alto, transpõe fronteiras e conquista nações. Uma onda de sangue desliza pelo mundo, ao tenir de espadas e ao troar de canhões. Os soldados da França buscam a glória ingente nos campos de batalha com maiores temores. E como um castelo de cartas, o velho continente ajoelha e quebra ao grito do imperador. Portugal, como as outras nações, não podia escavar a onda guerreira e dá-se um dia a invasão. Esta pátria, que no passado, entre heróis e santos se forjara, fugia espavorida ante a turba ignara, para exausta aos pés de colina. E erguendo os olhos ao azul celestial, implorei a Deus força divina, que me desse alento e salvasse Portugal. Ressoava a noite, estremecia a terra, um imenso clarão trovejava, num rasgar contínuo de trovões. Era a guerra, visão infernal passada a desabar. E sob a Serra e o Monte da Graça, amparado pela velha Inglaterra, acolhe-me a tremer no regaço desta pequena vila, mas grande terra que as linhas de torres seguraram. E então uma voz fez ouvir, altiva e pulsante por sobre a terra, erguendo um grito da mocidade, à voz daquele forte que além, ao dourado na serra, brilha a luz da eternidade, desafiando a própria morte. Voz foi ela, que na alvarada do outro dia viu de vasoura em bandada. E rindo, surpresa e atraída, aquela voz, oh, não esquece mais, despertei de novo para a vida, a honra estava salva, a pátria erguida. Quanto te devo, Sr. Aldão da Graça, que Deus te conserve para a minha glória. Não esquece mais, põe no teu regaço,
vou-te encontrar a minha história. Conserva o teu forte com carinho alguém, pois é o teu maior galardão. Das maiores honras que o passado tem e que a pátria traz no coração. Com a Câmara Municipal para permitir que assinalemos esta data. Quero aproveitar para dar publicamente os parabéns a todas as distinções do Wellington Honor, especialmente à Associação Napoleónica Portuguesa, da qual fazemos parte, e à nossa vizinha associação, a Cabra Cega. Meus senhores e minhas senhoras, a Guerra Peninsular decorreu entre 1807 e 1814 e foi consequência das guerras napoleónicas que afetaram toda a Europa. A mando de Napoleão, as tropas francesas invadiram os países a fim de dominar povos e economia. Em 1806, França ordena o fecho de todos os portos à Inglaterra e é o denominado bloqueio continental. Perante a neutralidade portuguesa, entre as duas maiores potências à época, França e Inglaterra, Napoleão manda invadir Portugal, contando até com a ajuda dos nossos vizinhos espanhóis. A 20 de outubro de 1809, Lord Wellington redigiu um memorando sobre a estratégia da defesa da cidade de Lisboa e ordena a construção das linhas de torres. A 12 de outubro de 1810, a população de Sobral Montagraço sofre diretamente o ataque pelas tropas francesas, de onde sai derrotada. Mas apesar de todo esse sofrimento, essas mesmas tropas de Napoleão não conseguiram avançar sobre Lisboa e dá-se assim o início do fim do Império de Bonaparte. No século XIX, e após a destruição da guerra e a economia devastada com a inflação crescente, os povos continuaram a sofrer muito para além do fim dos combates. Estamos no século XXI e, apesar da minha esperança há um ano em que a situação de pandemia que afetou todo o mundo durante o ano 2020 e 2021 trouxesse a todas as nações serenidade, partilha, respeito e igualdade, está longe de se verificar. O regresso da guerra ao continente europeu, o constante noticiar da invasão da Ucrânia pela Rússia e o não noticiar que também deveria dar a conhecer a guerra do Iêmen, na Etiópia, no Haiti, em Myanmar, na Síria, no Afeganistão, sendo em 2022 um total de 28 países em que se apresentam conflitos ou combate armado, aliada à recessão económica provocada para benefício de alguns e prejuízo de muitos milhões de pessoas seus semelhantes, deixa-me menos otimista, mas nunca resiliente. Veio à minha cabeça uma frase ouvida muitas vezes durante as explicações sobre a Guerra Peninsular pelo Coronel Henriques: as nações não têm amigos, têm interesses. A Associação de Cultura e Recreio 13 de setembro de 1913 e os seus grupos de recriação histórica, que representam o povo português civil e militar, têm como objetivo passar às gerações futuras o conhecimento do que nos aconteceu e que os não voltar a repetir-se em todo o mundo. A nossa recriação em Campo Maior, a certa altura, 5 amigos com fardas do 19, fardas francesas, fardas de guerrilha portuguesa, pegaram em bombos e caixas e tocaram, e sorriram e levaram alegria aos restantes companheiros e visitantes. Estavam felizes, unidos pela música, pela amizade, independentemente da sua nacionalidade. E é este o meu sonho pessoal que hoje, 20 de outubro de 2022, vos peço para me ajudarem a tornar realidade para todos os povos do mundo. Muito obrigada e um bem-aja. Caros amigos, boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, excelentíssimos Senhores da Associação Friends of the Lines, thank you for coming, excelentíssimas Senhoras e Senhores convidados, minhas Senhoras e meus Senhores. É com muito prazer que comemoramos pelo 8º ano o Dia Nacional das Linhas de Torres. A criação deste dia foi um passo importante no reconhecimento da importância das linhas de torres, como ponto de viragem na história das campanhas napoleónicas, assumindo grande relevo, quer para a história de Portugal, quer para a história da Europa. Ao longo de vários anos, municípios e entidades públicas, mas também privadas e associativas, têm colaborado empenhadamente
para que este património singular possa afirmar-se como um recurso educativo, cultural e turístico, capaz de conciliar as suas várias vertentes com o turismo das emoções e com o turismo das sensações, capaz de contribuir para o desenvolvimento da região. E porque estas comemorações são de todos, durante o mês de outubro, os municípios que integram a Rota Histórica das Linhas de Torres oferecem um programa de eventos e atividades que pretendem homenagear a resistência do povo português aliada à estratégia e engenharia militares durante a terceira invasão francesa a Portugal. As iniciativas realizam-se no território das Linhas de Torres e dirigem-se ao público geral e às famílias, conciliando a cultura, a história e a cidadania, com a recreação histórica, o lazer, a mostra gastronómica à mesa dos generais, os vinhos, a equitação, o desporto, entre muitas outras possibilidades. No nosso caso em particular, aqui em Sobral de Montagraço, assinalamos este dia com a cerimónia solene de homenagem ao povo português, que foi há pouco, lá fora, em frente à Câmara, organizada pelos grupos de recreação histórica, Guerrilha de Montagraço e Companhia da Artilharia de Sobral, a quem eu muito agradeço, obviamente, completado com a exibição do documentário The Making of Wellington, As Linhas de Torres, gravado para o canal streaming History It, pelo autor e realizador Mike Lowes. As gravações decorreram no território das Linhas de Torres e aqui no Sobral, Montagraço, mais concretamente no Forte do Alqueidão, na Praça do Dr. Eugênio Dias, onde há 212 anos ocorreu um dos combates mais expressivos entre as tropas napoleónicas e as tropas aliadas. E na Quinta dos Freixos, também, local onde o general Wellington, comandante supremo do exército anglo-luso, fixou o seu quartel-general, durante o período em que o exército francês assediou as Linhas de Torres, com o objetivo de chegar à capital do Reino de Portugal. Este documentário contou com a participação dos grupos de recreação histórica Guerrilha de Montagraço e Companhia da Artilharia de Sobral, e com o grupo de voluntários Civis de Mafra, e teve o apoio do Centro de Proteção das Linhas de Torres e do município de Sobral de Montagraço. Desde já, agradeço a participação de todos que contribuíram para a realização deste documentário, que será certamente mais um impulso para a promoção do património das Linhas de Torres além fronteiras. De seguida, iremos visualizar o documentário e terminaremos com um brinde de honra às nossas linhas de Torres. Muito obrigado.